Então vamos lá, anatomia básica das estruturas cerebrais. Então ó, eu tô aqui, tomografia do crânio, sempre esse lado vai ser a direita e esse lado vai ser a esquerda. Imagina o paciente deitado com os pés para você. Eu deixei aqui bem no corte que tá os globos oculares para você lembrar que aqui ó, não é em cima, é anterior. E aqui não é embaixo, mas sim posterior, ou mais dorsal, mais perto da coluna. O paciente está deitado na maca aqui, inclusive isso aqui ó, é o apoiozinho da cabeça dele, tá? Beleza. Foice cerebral, gente, como é que a gente reconhece a foice cerebral? Eu tô aqui na tomografia do crânio e olha só essa estrutura bem fininha passando aqui, dividindo os hemisférios cerebrais. É a foice cerebral. Não confundir com essa estrutura mais grossinha aqui em cima, ó, que é o seio sagital superior. Isso aqui é seio venoso, seio sagital superior. Quando eu desço, essa fininha aqui que está separando os hemisférios, essa sim é a foice cerebral, beleza? Tentório cerebelar, por sua vez, a gente vai ver ele aqui no plano axial, mais ou menos aqui, ó, tá vendo, ó, a divisão, mais ou menos quando eu vou chegando para a fossa posterior, eu vejo essa linha bem fininha que lembra um pouco a linha da foice, um aspecto meio que triangular de cada lado, é o tentório, só que fica muito mais fácil eu ver o tentório tanto no sagital, olha aqui ele, ó, separando o cerebelo do supratentorial. Aqui a gente tem o seio reto, mas aqui do outro lado novamente. E principalmente ver no plano coronal, que é esse plano aqui. Ou seja, cerebelo aqui embaixo, eu tenho o tentório de um lado e o tentório do outro lado. E eu tenho aqui, ó, a foice cerebral, tá vendo, ó? Tentório, tentório, foice cerebral. Bom, então, o que é supratentorial, o que é infratentorial? Supratentorial é tudo que está acima do tentório cerebelar, claro. Então, tudo isso aqui que eu estou olhando agora com o mouse é supratentorial. Então, aqui, ó, tentório, tentório. O que está para trás do tentório aqui na fossa posterior já é infratentorial, tá? Então, aqui, tentório aqui, ó, isso aqui é supra ainda, mas isso aqui já é infra. Olha aqui no sagital, a gente vê o tentório aqui, fica mais fácil. Tudo isso aqui é supra, tudo isso aqui é infra. Ó, tudo isso aqui é supra, tudo isso aqui é infratentorial. No plano coronal também fica bem fácil de ver. Eu tenho aqui o tentório, supratentorial, infratentorial. Lobo frontal. Olha só, lobo frontal a gente vê desde a alta convexidade. A gente vê aqui o lobo frontal, essa porção mais anterior, os 2/3 anteriores. E a grande referência para saber que a gente está no lobo frontal é o sulco central. Como assim, João? Bom, o sulco central é o sulco que vai dividir o lobo frontal do lobo parietal na alta convexidade. Anterior ao sulco central é lobo frontal, posterior é lobo parietal. E como é que eu acho o sulco central? Bom, a dica que eu te dou é a seguinte: você vai primeiro achar esse sulco mais, entre aspas, anterior-posterior, um sentido anterior-posterior da alta convexidade aqui, que é o sulco frontal superior. O sulco frontal superior, quando ele acaba no sulco pré-central. Então eu estou aqui no sulco frontal superior e ele vai acabar nesse sulco aqui, ó, sulco pré-central. Tá vendo aqui, ó, vindo para cá o sulco? Beleza. O próximo sulco, se esse aqui é o pré, o próximo sulco indo para trás é o central. Então esse é o sulco central e o próximo sulco é o pós-central, tá? Então se esse é o sulco central, tudo anterior a ele é lobo frontal dos dois lados. E posterior a ele aqui na alta convexidade é lobo parietal. Beleza? Então, ó, no plano sagital é mais difícil definir isso, tá? Mas o que a gente pode usar um pouco de referência é a pars marginalis, que é mais ou menos esse sulco aqui. Anterior à pars marginalis eu tenho o sulco central, então mais ou menos daqui para frente é lobo frontal. Eu não vou me aprofundar muito nessa divisão, que a gente vai falar mais disso ao longo da aula, tá? E o lobo parietal? Bom, o lobo parietal já mostrei também para vocês, essa parte posterior ao sulco central. Quando eu vou descendo aqui, ó, eu vou tendo uma misturinha de lobo parietal nessa região com o que vai ser o lobo temporal aqui embaixo, ó. Então aqui embaixo já é lobo temporal e eu tenho que tomar cuidado porque bem posterior, aqui não é lobo frontal, nem parietal, nem temporal. Aqui bem posteriorzinho é lobo occipital, mais ou menos aqui, ó. Bem grosseira essa estimativa, mas você vê aqui o corno occipital do ventrículo lateral, mais ou menos daqui para o meio é
mais lobo occipital, tá? O restante vai ser lá em cima parietal, lá embaixo temporal. O lobo parietal também eu posso ver aqui no plano sagital, mais ou menos nessa região aqui. O lobo occipital, como eu falei para vocês, pega mais ou menos como referência o corno occipital aqui, mais ou menos esse miolinho vai ser lobo occipital, até, claro, começar a ter o tentório cerebelar, né? Porque tentório cerebelar apareceu aqui, eu já tenho aqui hemisfério cerebelar. Lobo occipital é bem legal de ver no plano sagital. Por quê? Porque o lobo occipital ele fica bem posteriorzinho aqui, ó. Então ele fica bem visto aqui no plano sagital, na linha média posterior. E no plano coronal, também eu vejo aqui o lobo occipital, esse miolinho aqui, tá? Lobo temporal, bem tranquilo de ver. Basicamente, você vai procurar a fissura de Sylvius. Tá vendo aqui, ó, fissura de Sylvius, esse Y aqui de líquor, tá, gente? Lembrando, o líquor, ele banha os sucos e ele é pretinho, lembra? Ele tem uma atenuação semelhante à da água. Então, tudo que eu tô vendo pretinho aqui na tomografia é líquor. Então, aqui, ó, pretinho, esse Y pretinho é a fissura de Sylvius, tá? Sylvius escreve com Y. E aí você vai, então, procurar o Y de líquor aqui. Se eu tô vendo esse Y, isso aqui que tá para trás do Y é o lobo temporal, tomando sempre o cuidado de lembrar que esse miolinho mais medial aqui posterior é o lobo occipital, tá? Então aqui da mesma forma. E conforme eu vou subindo, meio que tem um ponto nebuloso, né? De onde começaria o lobo parietal que está aqui em cima, para onde começaria o lobo temporal. Então essa região, se você preferir, você pode descrever se tiver alguma lesão de parietotemporal, por exemplo. Bom, no plano sagital o lobo temporal é bem tranquilo de ver. É esse aqui, ó, que fica ocupando a fossa média. Então aqui ocupando a fossa média, aqui pretinha a fissura de Sylvius vista no plano sagital e no plano coronal, muito tranquilo também, a gente vê aqui, ó, o lobo temporal ocupando essa região da fossa média, como vocês podem observar. Bom, fissura de Sylvius então é o que a gente já tinha mostrado, esse Yzinho aqui no axial. No sagital ela tem esse aspecto, essa conformação, e no coronal olha como é bonita também nessa região aqui. É um Yzinho, nem sempre é fácil de ver, mas é um Yzinho também. Sulco central já tinha explicado para vocês, vou chover numa olhada aqui. A gente vai procurar o sulco frontal superior, achou? Acha o sulco que está acabando, ele vai acabar meio que num 90 graus aqui, ó, sulco pré-central. O próximo é o sulco central, tá? Beleza? Ótimo. Giros pré e pós-central também, não tem muito segredo. Se esse é o sulco pré-central, esse é o sulco central, esse é o giro pré-central e esse é o giro pós-central. E tem um detalhe muito legal aqui no giro pré-central, que é o seguinte, ó. Giro pré-central é área motora, é área de ação. E o giro pós-central é área de sensibilidade, é área dolorosa, área de dor. Então lembra o seguinte, o giro pré-central é mais anterior, ele não está mais próximo aqui, ó, de anterior, então ele é mais anterior. Então o giro mais anterior é o da ação. E o giro mais dorsal, né, mais posterior, mais dorsal é o da dor. Lembra assim que você não vai esquecer que pré é motor e dorsal é sensibilidade. Bom, e aí no giro pré-central a gente tem essa areazinha curiosa aqui, ó, que é a área motora da mão, que descreve esse sinal chamado sinal do ômega, né, essa letra grega que lembra um ômega invertido. Então, quando a gente vê essa imagenzinha aqui, ó, a gente está diante da área motora da mão e a gente sabe que a gente está aqui vendo o giro pré-central, essa impressão aqui no sulco central.